Olá, pessoal. Vamos falar sobre uma das medidas de dispersão chamada coeficiente de variação. Essa medida de dispersão é importante, para a gente, assim como foram a amplitude total e o desvio padrão. Amplitude total e desvio padrão, elas têm unidades de medida. São as mesmas unidades de medida da distribuição que a gente está estudando. No caso de coeficiente de variação, você pode comparar distribuições diferentes. Por quê? Porque as unidades de medidas, elas desaparecem, né? Elas ficam unidimensionais quando você utiliza o coeficiente de variação. Então, você pode comparar, nesse caso, uma medida em centímetros com outra medida em pesos ou com medidas quaisquer diferentes. A fórmula, a definição do coeficiente de variação é esse que vocês veem aqui, É o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100 quando você quer ter um percentual. Então, o coeficiente de variação nada mais é do que o desvio padrão com relação à média, com uma porcentagem envolvida, Então, ela descreve o desvio padrão como a porcentagem da média envolvida, ok? Bem, eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem, que é o exemplo do livro, no qual nós temos um time de basquete com 12 atletas e as suas alturas e pesos foram aqui colocadas. É pedido para encontrar o coeficiente de variação de cada conjunto e o que podemos concluir com relação a esse problema. Bem, nós temos aqui, depois de fazer os cálculos, eu preciso fazer o cálculo do desvio padrão e da média. Se eu for fazer isso manualmente, eu tenho que fazer o cálculo da média primeiro, para depois fazer o cálculo do desvio padrão, porque o desvio padrão pressupõe que nós já saibamos o valor da média. Se eu for utilizar a planilha Excel, como aqui foi feita, eu posso fazer qualquer uma das duas, independentes, porque já tem na macro esse cálculo, tá? Então, nós temos que a média aritmética das alturas é 72,75 e dos pesos 187 libras, As alturas aqui são dadas em polegadas e os pesos em libras. E o desvio padrão é esse aqui que vocês estão vendo, 3,29 para as alturas e 17,69, arredondando, para os pesos. Coeficiente de variação, você faz a relação entre o desvio padrão e a média aritmética, multiplica por 100 para saber a porcentagem, o percentual, e você tem aqui, coeficiente de variação das alturas 4,53 e dos pesos 9,42. Bem, a gente pode concluir com essas duas variáveis aqui, sobre essas duas variáveis, que a variação do peso, 9,42, é maior do que a variação das alturas, tá? Então, é mais uma medida que a gente aprende para vir se juntar com amplitude total e desvio padrão. Então, a dispersão, das alturas e dos pesos
está medida, está mensurada aqui pelo coeficiente de variação e é uma ótima medida quando você quer ter comparação entre coisas que têm unidades de medidas diferentes, ou seja, itens diferentes. Até lá!